Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 18. Esse capítulo é intitulado Espiritismo e Lar. Vamos lá? O capítulo em Serviço Espiritual, apresentando-nos as figuras de Celina e Abelardo, sugeriu-nos inicialmente o estudo do problema do lar. O fato de o esposo desencarnado continuar ao lado da médium, confirmando assim alguns casos em que o matrimônio constitui alguma coisa além da união dos corpos, levou-nos à tentativa de classificá-lo em 5 tipos principais como compreendidos. Assim compreendido, a classificação dos casamentos. Aí tem aqui, ele coloca 5 tipos de classificação de casamentos, aqui é a opinião do Peralva, tá? Acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, com afinidade superior e transcendentes. Nos acidentais existe o encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Nos provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Nos sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. E transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aí aqui, cita algumas vezes, o lar é um santuário, um templo, onde as almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Aqui fala nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que defrontando-se um dia se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental sem qualquer ascendente espiritual. Funcionou apenas o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos cotidianamente o nosso destino. Aqui eles falam que, quanto aos provacionais, em que 2 almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. E aqui vai falando, que com a compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. E aí é que ele fala um pouco, que o Espiritismo, pela soma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente para que muitos lares construídos na base da aprovação se reajustem e se consolidem, dando assim os primeiros passos na direção do infinito bem. Ele vai citando também que nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas, embora lhe seja possível estender os braços generosos que se curvam ante o peso das duras provas entre as 4 silenciosas paredes de um lar. O espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajuste, e o faz ainda porque tem a inabalável certeza de que, se fugir hoje ao resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. Fala um pouco dos casamentos sacrificiais também, que reúnem algumas almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. E aqui ele cita, isso se dá com inteira propriedade à denominação de casamentos sacrificiais. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda torturado ou sofrendo objeto de sua afeição. Volta então na qualidade de esposo ou esposa, recebe o viajor retardado, a fim de que com o seu carinho e com a sua luz estimular-lhe a caminhada. Que fala ainda que fala um pouco mais, que o casamento sacrificial é, pois, em resumo, aquele que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. O mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. E os casamentos afins, no sentido superior, são os que reúnem almas esclarecidas que muito se amam. E, por fim, teremos casamentos que denominamos transcendentais, são constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se encontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem enche-lhes as horas e os minutos. E vai falando um pouco. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos acidentais, provacionais e sacrificiais até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou de afinidade superior. Enquanto não atingirmos tal situação, o Senhor, pelo seu Evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida e o Espiritismo, a abençoada doutrina, repletará os nossos dias das mais sacrossantas esperanças. Bom, respeitamos a opinião do Martins Peralva, que Deus o tenha onde ele esteja muito bem, mas algumas coisas a gente tem que pontuar.
quando ele fala assim que se você deixou lá atrás uma pessoa na qual você precisava, né, acertar alguma situação com ela, você pode recebê-la como esposa ou como esposo, na condição de uma pessoa bem difícil, para quitar dívidas do passado. Não é bem assim. Os nossos benfeitores explicam que não é bem assim que a banda toca, não. Isso é um pouco de romantismo, tá? Muitas vezes o plano maior vai fazer o possível para distanciar o máximo você de quem você tinha problema, porque exatamente o contato com esta pessoa pode pôr a encarnação dos dois a perder. Então esse negócio assim, se João não gostava de Maria, vamos supor que os dois eram sócios numa empresa e um puxa o tapete do outro e desgraça a vida do outro. Aí na outra vida eles vêm como marido e mulher. Veja bem, o tempo que o espírito fica no plano espiritual, muitas vezes é um tempo que o espírito fica até pior. Muitas vezes lá a pessoa se torna um obsessor. O período entre encarnações não é um período gostoso. Para a maioria dos espíritos não, é um período... A maioria dos espíritos reencarnados aqui na Terra, a experiência deles lá no plano espiritual foi terrível. Foi de muita privação, foi de muito medo, foi de muita humilhação. Muitas vezes alguns vêm reencarnar assim, em situação de total miséria, tanto espiritual como perispiritual, feridos, acossados, violentados, perseguidos, reencarnam numa situação muito complicada, antes que a coisa fique pior. Outros tiveram uma vida mais confortável lá, mas de cada 10, talvez 3, a maioria não teve vida boa lá no plano espiritual. Então, de que serviu para melhorar o espírito esse período entre encarnações? Quase nada. Quase nada. Aí a pessoa vem, reencarna, e você acha que o universo vai deixar aquela pessoa que não aprendeu nada praticamente do plano espiritual reencarnar perto de uma que ela odeia? Mas é para o reajuste. Não é assim que funciona. Ela pode sim reencarnar no meio de pessoas pouco evoluídas como aquela que a fez sofrer. Pessoas do mesmo quilate. Mas a mesma pessoa, a chance de você, aí que está vendo esse vídeo, por mais que você tenha lido todos os romances espíritas da face da Terra, em todas as línguas e idiomas, esteja super afiadinho, achando que o mundo espiritual funciona do jeito que esses romancistas capitalistas, que dizem que o dinheiro vai para as instituições, muitas vezes nem vai, às vezes vai, a instituição é de um parente de alguém muito próximo a eles, ou muitas vezes o dinheiro até vai para a instituição, mas aí também tem alguns do lado da vaidade, que doa para dizer que, olha, eu sou uma grande pessoa, tal, sem falar nos mentores que andam com essas pessoas, com alguns desses escritores espíritas que dizem que estão sendo intuídos pelo plano espiritual, estão psicografando algo do plano espiritual. Você não sabe que tipo de espírito anda com eles. Teve uma colega nossa, médium de incorporação, psicografia, que certa vez veio dar uma palestra no Grupo Luz Divina. A gente ajudou ela a divulgar o livro que ela psicografou. Aí ela estava dando a palestra, quando terminou, eu falei assim: próxima vez que você vier aqui, nós queremos que seu mentor incorpore, e ele dê a palestra incorporado. Você deu a palestra sobre o livro, por que ele não incorporou e deu a palestra? A gente quer ver ele aqui. Nunca mais voltou, ainda meio que não parou de falar comigo não, mas ficou meio assim, a amizade mudou. Por que mudou? Porque você não sabe que tipo de companhia espiritual às vezes anda com esses médios. Às vezes são espíritos muito bonzinhos, mas são muito vaidosos, são muito também mimizentos. Não aprenderam muito com as encarnações tiveram. Tem bastante conhecimento para passar no sentido assim, faço o que eu falo ou não faço o que eu faço. Nesse sentido. Mas para dizer que, assim, que é um espírito evoluído, não é só porque um espírito passa a mensagem bonitinha de luz que ele é evoluído de luz, não. Às vezes não é um espírito do mal, mas também não é de luz. Às vezes até está na luz, mas porque pegou rabeira com alguém. Então, assim, esse negócio de, você vai nascer, sabe aquele vizinho que você não se dava bem, vocês vão nascer como irmãos gêmeos para resgatar algo na vida para o futuro. Não nasce. Não. Não é assim como está descrito. Aqui tem muita coisa boa nesse livro, aliás, tudo aqui é muito bom. Só que algumas coisas precisam de alguns ajustes, de uma outra opinião.
Não é bem assim, esse negócio que nascer para... você teve um problema lá com fulana, se ela vai vir como sua esposa. Outra coisa aqui, os casamentos que você tem, deu a entender aqui no fim, que você tem que reencarnar várias vezes e passar por essas formas de casamentos. Aqui, você tem que passar pelo casamento acidental, aprovacional, sacrificial. Tem que reencarnar e ter essas experiências para um dia ter um casamento de afinidade, um dia ter um casamento transcendental. E se você é um espírito cuja modalidade, cuja missão ou afinidade não é voltada ao casamento, quer dizer que está com a evolução estacionada porque não passou por essas formas de casamento. Então não é bem assim que a banda toca.